Olá, boa noite. Fala, meu querido. Talvez sem mais delongas, vamos nesse assunto incrível dessa live, que é uma coisa muito pedida. Sempre chega nossas perguntas, né, Renato? Sobre a questão da interface do transtorno bipolar junto com outros transtornos. Tem alguns que destacam mais quando a gente olha a questão do TDAH, né? Transtorno de personalidade borderline. Temos também esquizoafetivo, tem vários outros, mas esses costumam chegar com uma maior frequência, né? Mas antes da gente entrar nesses meandros para saber de um e de outro, eu acho que nada melhor do que a gente perguntar para o nosso papa do transtorno bipolar. O Ale fala papa, eu falo mago, eu falo acho que o papa, porque é uma pessoa que está se dedicando realmente a estudar o transtorno, a poder ver os pacientes de uma maneira mais personalizada, trazendo mais agilidade no tratamento. Eu acho isso fantástico. Então, meu querido Renato, comece sobre essa questão do transtorno bipolar. A gente tem um imenso desafio diagnóstico quando a gente está falando de TDAH e transtorno bipolar, né? Este desafio diagnóstico não é pequeno, viu? Às vezes, e muitas vezes, existem erros de diagnóstico porque é tão semelhante, que fica igual em determinados períodos da vida. Então, pode acontecer demais essa confusão diagnóstica. E por que que isso é tão importante? A gente tem que saber por que é tão importante. Não é simplesmente por uma questão de preciosismo, nomenclatura, só para falar nome. Não é isso. É porque o Exato. tratamento do déficit de atenção e hiperatividade, que são psicoestimulantes na imensa maioria das vezes, ele prejudica alguém que tem transtorno bipolar. Então, a gente tem uma sequência aí que, se eu erro o diagnóstico, eu vou dar um tratamento para uma coisa, para o déficit de atenção e hiperatividade, e eu vou prejudicar aquela outra pessoa que tem bipolaridade. Por isso, não é mero preciosismo. O que a gente está falando aqui, o que a gente está conversando aqui, faz toda a diferença na vida de alguém. Toda a diferença. Não é por nome, é pela questão do tratamento. E se pelo menos o tratamento do TDAH não fizesse nada para o bipolar, já seria ótimo, mas não é o caso. O tratamento para o TDAH, quando dado para alguém que é bipolar, porque houve um erro diagnóstico, ele vai prejudicar o bipolar e fazer com que, na maioria das vezes, aconteça o quê? Se ele é transtorno bipolar tipo 1, ele pode fazer uma virada maníaca, que é aquele episódio muito agitado, muito grave, que pode ocorrer no transtorno bipolar. Se ele é do transtorno bipolar tipo 2, não vai fazer virada maníaca, mas vai ficar mais irritado, os ciclos de humor vão se acelerar, ou seja, a pessoa vai ficar deprimida, depois hipomania, deprimida, hipomania mais rapidamente, e as características da fase vão ficar mista. Então, ó, acelera o ciclo, as fases, e a própria fase fica mista. O que que é misto? É a pessoa ficar deprimida e agitada, tudo ao mesmo tempo, né? Seria uma depressão agitada. Então, vocês vejam que, inclusive, é a fase mais grave, mais perigosa no transtorno bipolar, essa fase mista, pelo risco de suicídio e uso de álcool e outras substâncias, né? Então, vejam que não é preciosismo. A diferenciação entre um diagnóstico e outro é a diferença que salva vidas, muitas vezes. Salva. Isso é muito importante a gente colocar. Perguntaram aqui qual que seria uma diferença básica do transtorno bipolar e do TDAH. Uma coisa básica que nós temos é que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança, a pessoa, ela já nasce com esse problema, né? Então, é um diagnóstico que, teoricamente, é para ser feito antes dos 12 anos, né? Para a gente começar o tratamento ali, na infância e tudo, para que tenha a chance, né, de crescer um adulto mais reabilitado, sem tantos prejuízos, tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? E a pessoa apresenta o alicerce, que é o déficit de atenção, e depois tem outras coisas que podem ter, junto com uma hiperatividade, tem a questão da impulsividade, e também apresenta comorbidades. Comorbidades seriam aquelas doenças acessórias, como dislexia, transtorno de ansiedade, depressão, né, transtorno do sono e afins. Então, isso que seria a gente pensar do TDAH, tá? Então, é algo que acontece, a gente consegue pegar isso na infância, tá? Então, a pessoa já nasce com isso, e tem essas questões que são cruciais, que é a questão da desatenção e o déficit de atenção e a hiperatividade, ou a questão da impulsividade e as suas comorbidades, tá? Então, seria um clássico isso, tá? Renato,
uma forma assim, de explicar para a pessoa leiga assim, o que seria do transtorno bipolar, essa diferença para o TDAH? Eu acho que uma das mais importantes você falou. Eu acho que se a pessoa pelo menos sabe isso, ela evita muito erro diagnóstico. É que o TDAH vai se iniciar lá na infância, enquanto lá na bipolaridade você tem aí a maior parte dos casos surgindo entre 15 e 19 anos. Os primeiros sintomas, né? Então, 28% está entre 15 e 19 anos. Uma segunda parte grande, uma segunda idade grande é entre 20 e 30. E a bipolaridade pode surgir em qualquer momento da sua vida, né? Então, mesmo com 40, 50, 60. Essa é uma diferenciação grande, porque às vezes eu vejo no consultório pessoas recebendo diagnóstico de TDAH, mas quando eu vou perguntar tem quanto tempo que você está desatenta, mais hiperativa, por assim dizer, né? A pessoa vai falar Isso. tem 5 anos, mas ela tem 30 anos, isso não é TDAH. Por Já é quê? um Porque alerta. TDAH não começa com 25 anos de idade, como o Tiago disse, começa lá na infância, né? E aí a gente tem algumas questões importantes. O déficit de atenção e hiperatividade tem diferentes formas de apresentação, né? Você tem a forma que ela é só desatenta, isso é muito comum em mulheres. Então a pessoa não tem hiperatividade, ela não fica inquieta. Porém, ela tem a desatenção, não consegue focar em algo. Isso é esse TDAH do tipo desatento, que seria um TDA, na verdade, né? É muito, muito comum em mulheres. Porém, não é tão comum em homens. Já o subtipo, a apresentação que realmente faz muita e muita coincidência de sintomas com a bipolaridade é aquela apresentação mista. Então, que a pessoa tem desatenção, ela tem um eixo de hiperatividade, ela tem um eixo de impulsividade, que muitas vezes as pessoas não se ligam nisso, né? Mas o TDAH não é só desatenção e hiperatividade, ele também é impulsividade. É um eixo super importante que causa muitos prejuízos. Então, quando o Tiago e eu estamos falando de uma dificuldade de diagnóstico em TDAH e bipolar, não é qualquer TDAH. É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de apresentação mista. Porque aquele que é de apresentação desatenta, esse aí não tem muito como confundir, né? Algumas pessoas confundem, mas é muito diferente para você confundir. Já o de apresentação mista, a coisa começa a ficar mais difícil, realmente. Até porque, quando você pega os sintomas de alguém em hipomania no transtorno bipolar e os sintomas de alguém com TDAH de apresentação mista, eles estão idênticos praticamente. Idênticos, a apresentação é muito, muito semelhante. Primeira dica e mais importante, veja há quanto tempo que existem esses sintomas. Pergunte para a família, quanto tempo que essa pessoa é desatenta? Tem 10 anos, né? Começou quando ele tinha 30. Isso não é TDAH, já pode descartar TDAH. A quantidade de tempo é muito importante. Esse simples fato vai dar já vai diferenciar TDAH de bipolaridade, assim, um número bem grande de pessoas. Sim, muito bem colocado, Renato. E levando essa consideração da desatenção, que foi muito bem colocado, se a gente trazer mais para a nossa realidade agora a questão do adulto. Então, é muito comum a gente ver na fase da criança, principalmente o menino, ter a questão, né, da atenção, mas uma hiperatividade muito grande, muito aguçada, e diminuindo essa parte da hiperatividade quando ele vai crescendo, e no adulto ter essa questão da desatenção, mas que pode persistir também em alguns casos com a impulsividade, né? Então fica literalmente essa questão mista. Mas olha que interessante, né? Quando a gente fala de déficit de atenção, entendeu, galera? Quando a gente fala de déficit de atenção, nós não estamos falando de TDAH. Déficit de atenção é uma coisa. Então, a pessoa, o que acontece, o povo chega no nosso consultório e fala, estou com déficit de atenção, me dá uma Ritalina. As coisas não funcionam assim. Porque várias situações, várias coisas podem tirar a nossa atenção. Os problemas do dia a dia, problema do sono, depressão, ansiedade, problemas, né, na tireoide, né, ou falta de vitamina, enfim, várias situações podem tirar a nossa atenção. Tá? Assim do pós-Covid, né? Tem muitas pessoas que estão com esse problema. Então, tudo isso pode tirar a atenção. Então, a gente precisa fazer uma avaliação muito criteriosa. Não é apenas eu tenho déficit de atenção e resultado, eu tenho que dar um psicoestimulante. Não, eu tenho que avaliar. E o cuidado maior, né, Renato, quando é esse adulto que chega e que com esse problema nós temos que pensar muito bem. Porque a partir do momento que a gente dá, às vezes, um diagnóstico, você pode, muitas vezes, fechar aquele paciente ali, e às vezes, se você fecha alguma coisa errada, pode trazer problemas para ele. Então, a questão do transtorno bipolar tem que ser trazido sempre à tona pela alta prevalência. Então, sempre temos que pensar e ter essa questão muito cuidadosa da investigação com a família, ver as questões da escola,
ver a questão, né, de amigos, a pessoa que acompanha. Temos avaliações que nos auxiliam, igual a avaliação neuropsicológica também, mas precisa algo muito criterioso, porque a pessoa com transtorno bipolar também vai ficar desatenta nas suas fases, Renato. Tanto se é a fase depressiva, a fase mania, vai ficar desatento também. Então, olha para você ver como tem que tomar muito cuidado e não é chegar dando psicoestimulante porque está com déficit de atenção que acha que é TDAH, não. Porque isso acaba resultando em problemas diagnósticos e a pessoa fala que não melhora nunca, sempre com problemas. Esse é um outro ponto super importante, né, Tiago, que você levantou aí. Quando você pensa em depressão, muitas pessoas pensam em tristeza. E tristeza é uma parte muito pequena e às vezes nem existe na depressão. Existem muitas pessoas que estão deprimidas e não estão tristes, elas estão deprimidas. Por quê? Elas perdem a energia, perdem a graça nas coisas, têm uma anedonia. E a cognição, a atenção, é simplesmente um dos prováveis eixos que vai mexer. Então, a gente tem várias partes do nosso cérebro. Algumas partes podem cair a energia, ser desativada durante a depressão. Quando isso acontece na cognição, você vai ficar desatento, sem concentração. Então, a depressão, muitas vezes, não todas as vezes, causa falta de atenção. Além disso, a hipomania ou a mania no TDAH também causa uma coisa chamada de distratibilidade. Por que a pessoa fica com a distratibilidade? O pensamento acelera muito e pula de um assunto para outro. Então, a pessoa fica como? Ela começa um assunto, já pula para outro assunto, o pensamento já pula para outro assunto, já pula para outro assunto, sem terminar a cadeia de raciocínio dela. Então, ela fica distraída, não consegue focar. Então, ela não consegue focar, vai trabalhar no computador, abre 10 janelas do computador, e isso tudo, essa distratibilidade, a pessoa pode ir lá e falar, olha, tem TDAH. O médico pode olhar e falar, nossa, você está distraída, você tem TDAH. Não é verdade. Se isso começou há um ano, você não tem TDAH. Você não tem TDAH, você tem bipolaridade, provavelmente, não é a única que pode fazer isso, mas é a mais comum, e está em um episódio de hipomania com aceleração de pensamento e distratibilidade. Então, como o Tiago muito bem lembrou, alterações de cognição acontecem em inúmeros problemas de saúde mental. Esse é só um deles, para falar a verdade, né? E outra questão importante, então, a gente falou da idade do início, quanto tempo tem os sintomas, estamos falando da coincidência, da distratibilidade, né, da falta de concentração. E outra coisa, você precisa checar a história familiar. Se você recebeu o diagnóstico de TDAH ou bipolaridade, ambos, tanto o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, como a bipolaridade, são altamente genéticos, muito genéticos, né? A bipolaridade é o transtorno que tem a maior herdabilidade que existe em psiquiatria. Mas o TDAH não fica muito atrás, não. Ele tem uma alta herdabilidade dos genes, né? O da bipolaridade é 90% de herdabilidade. Se não me engano, o TDAH eu acho que é 70%, mas teria que conferir se é realmente 70%. Não sei se o Thiago lembra aí. 70%. Sim, é por volta de 60, 70. Eu sei que o transtorno bipolar é o maior. O TDAH seria um dos maiores, né? Então, os dois têm alta herdabilidade. A gente precisa pesquisar na família. Imagina que você recebe o diagnóstico de TDAH, aconteceu recentemente, na verdade, no meu consultório. A pessoa tinha recebido o diagnóstico de TDAH, mas a mãe era bipolar tipo 1, o avô tinha suicidado, o tio tinha depressão, o outro tio tinha problema com álcool e drogas e depressão. Qual a chance dessa pessoa ser TDAH? Nenhuma chance, ela é bipolar. Todo mundo na família dela é bipolar. É alta herdabilidade. Então, se eu pego uma pessoa assim, eu tenho que pensar na bipolaridade em primeiro lugar. E por quê? Isso é só porque eu estudo muito bipolaridade, gosto mais de bipolaridade? Não é. Isso é seguir um princípio básico da medicina, que é o quê? Imagina que chega um paciente lá para você que tem um tiro no peito e uma unha encravada. Aí chegou no hospital, você vai fazer o quê? Você vai cuidar da unha encravada dele? Não, você vai cuidar do tiro no peito. Então, na medicina, eu sempre trato o mais grave primeiro. E qual que é o problema? O tratamento de bipolaridade não prejudica quem tem TDAH. Pelo menos não diretamente, não piora o quadro. Pelo contrário, existem alguns estabilizadores de humor que até são indicados no TDAH como terceira linha de tratamento. Mas o contrário não é verdadeiro. O tratamento de TDAH prejudica a bipolaridade. Então, na dúvida, eu tenho que ir na bipolaridade primeiro. Bem colocado. Então, a gente tem que pensar em tudo, gente. Então, não é algo tão simples assim, quem dera, né? Então, a medicina não tem não é, esses esse ajustes, não quem é. dera. Né? Então, é importantíssimo a gente
olhar essas questões, por isso tem que olhar com todo cuidado, e por isso que o tratamento é personalizado. A gente tem que entender o contexto daquela família e tudo, para a gente poder começar a pensar e iniciar uma excelente proposta para o tratamento. Uma pergunta que é muito comum aqui, Renato, que a gente falou então um pouquinho da questão do TDAH, né, em geral, transtorno bipolar, e pergunta assim, a pessoa pode ter os dois? Pergunta capciosa, né? Primeiro, É, a imensa maioria das pessoas que têm dois diagnósticos está com o diagnóstico errado. Isso aí eu já afirmo de cara para vocês, né? A maioria das pessoas que tem um diagnóstico duplo de bipolaridade TDAH, na verdade, ela tem bipolaridade, ela não estabilizou o quadro, por isso ela está fazendo alguns sintomas muito comuns na bipolaridade. Ela está acelerada com o pensamento, por isso ela tem distratibilidade, ela está mais impulsiva, ela pode estar inquieta ou acelerada, inclusive pelo próprio tratamento, se está usando antidepressivo junto. Então, ela fica inquieta, fica com pensamento acelerado, mais impulsiva, né? Então, todas aquelas características do TDAH ali. Então, quando a gente tem um diagnóstico duplo de bipolaridade TDAH, atenção, é muito provável que esse diagnóstico duplo está errado. Dito isso, existe sim, existem pessoas que têm bipolaridade e TDAH junto, apesar de não ser tão comum o diagnóstico duplo verdadeiro, que realmente é, né? A bipolar e a TDAH. Por quê? Como a bipolaridade é um camaleão, muda muito, né? O que você precisa fazer? Estabilizar o humor da bipolaridade completamente, estabilizou o humor de tudo, primeira linha de tratamento, melhores estabilizadores, estabilizou completamente, aí que você vê o que sobra. E na maioria das vezes não sobra nada desses sintomas. Mas não é isso que você vê na prática. O pessoal nem estabilizou o humor ainda, já está jogando psicoestimulante em cima, até porque os pacientes ficam lá pressionando por conta do psicoestimulante, porque sabe que o psicoestimulante é uma coisa muito imediata, que você toma e já faz o efeito, e estabilizar o humor é coisa de meses, anos, né? Então, o certo é, estabiliza o humor na bipolaridade, você vê o que fica. Raramente fica realmente com TDAH. E no diagnóstico duplo, que é a exceção, aí você vai precisar de um especialista que conheça muito de bipolaridade para utilizar psicoestimulante junto. Não vai ser qualquer médico psiquiatra que vai conseguir conduzir esse caso, porque é um caso complexo, né? Um caso complexo. Do mesmo jeito que não é qualquer médico psiquiatra que vai conduzir uma esquizofrenia que precisa de clozapina. Não é, né? Então você precisa procurar alguém que conheça sobre isso. isso, gente. Então, prestem muita atenção. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Com a questão de diagnósticos, né? Então, poder pode, mas não é o mais comum. E mesmo se a pessoa tem os dois, lembrar de que o que você vai tratar primeiro seria o transtorno bipolar. Essa é a chave. Nós tratamos aquilo que seria mais grave para aquele momento. Porque a partir daí a gente tira até a prova, né, Renato? Se você estabiliza aquela pessoa, né, está bem estabilizado e tudo, às vezes ela vai voltando à sua funcionalidade e não precisa de ser usado psicoestimulante e tudo, porque o que estava acontecendo era a distabilidade pelo transtorno bipolar. Então isso tem que ser muito levado a sério. A gente tem que escolher, né, o que seria, é quase protocolo, gente. A gente tem que pegar o que é mais grave e a partir dali a gente vai conduzindo, acompanhando aquela pessoa e vai vendo se realmente é aquela doença única, se tem outras coisas acontecendo, mas é importante que a gente escolha um. Eu sei que quem sofre quer a melhora para ontem, então a gente induz, a gente muda de médico, a gente vai em qualquer lugar, mas isso você vai estar no contrário, você vai estar mascarando o problema e vai estar demorando, não é, Renato? Então, Com você vai querer certeza. uma pressa, você vai estar atrasando ainda mais um diagnóstico e podendo ainda ter efeitos danosos na sua saúde. Porque uma pessoa que usa um psicoestimulante de modo errado, você tem muitos problemas. Você pode ter muitos problemas. Então, tem muito, mas muito cuidado mesmo, né? A questão, Renato, que muitos falam, que eu recebi no meu inbox, sobre a questão do sono, né? Então, a gente sabe que uma pessoa com TDAH, né, cerca de 30% ela tem uma perturbação na questão do sono, e temos também o transtorno bipolar, que também é uma das características, numa fase de pensar, né, de manipomania, a pessoa diminuir a necessidade de sono, estar sempre, né, alerta e tal. De uma maneira básica, como é que eu consigo diferenciar por isso um de outro? A questão do sono, a bipolaridade, que é algo bem prevalente, né? Não são todas as pessoas em hipomania que vão ter alteração de sono, mas no mínimo 70, 75% vai apresentar alteração de sono durante o episódio de hipomania. E na própria depressão.
Mas o que acontece na bipolaridade? É algo um pouco diferente dessa insônia que o pessoal está acostumado, de alterações de sono que existem em TDAH. Na bipolaridade, você tem uma mente que acende, que se liga à noite. Então, não é uma pessoa que está com muito sono e não consegue dormir, não é isso. A mente liga à noite e o pensamento acelera à noite, tem a impressão de que a cabeça está cheia de pensamentos. E muita gente confunde isso com ansiedade. Por quê? Porque, de repente, ela está ligada, muito pensamento na cabeça, pensando em várias coisas. E como que eu diferencio de ansiedade? A ansiedade é uma apreensão em relação ao futuro. Então, eu estou com uma apreensão negativa em relação ao futuro. Nesse caso, não é bem isso, apesar de poder existir alguma coisa disso. É mais um monte de pensamento que vem, nem termina um, já vai para o outro, já é aquela sensação de cabeça cheia. E a mente fica ligada à noite. É diferente de uma pessoa que está com insônia e está querendo dormir, está cansada e não consegue. A mente está ligada e muitas pessoas ficam inquietas à noite. Então, olha, eu tenho uma aceleração do pensamento, eu tenho uma inquietação motora e minha mente liga. E o que pode acontecer também é uma redução da necessidade do sono. É o quê? A pessoa dormiu 4 horas, 5 horas e mesmo assim ela está cheia de energia para outro dia. Ela continua agitada. Olha como é diferente. Se eu ou o Thiago agora não dormimos essa noite, a gente vai conseguir só dormir 3 horas. Qualquer ser humano consegue dormir só 3 horas se você ficar despertando ele, né? Mas no outro dia vamos estar esgotados, exaustos, né? Pingando de sono em qualquer lugar que senta. Na bipolaridade não é assim. A pessoa dorme pouco e mesmo assim ela continua acelerada, com energia no outro dia e frequentemente irritada. Esse ponto da bipolaridade é um ponto tão essencial que ele é, na verdade, o primeiro estabilizador de humor da bipolaridade. Qual que é o primeiro estabilizador de humor na bipolaridade? Você ter o sono regular de 7 a 8 horas. Se você não tem esse sono regular de 7 a 9 horas, 8 horas, você já está sem o seu primeiro e mais fundamental tratamento. As alterações de sono no TDAH não são tão marcadas, apesar de existirem realmente, é mais uma certa inversão de ritmo, um atraso no início do sono, né? De ir jogando o sono para lá. Mas não são marcadas como na bipolaridade, nem tão centrais. Se confundem? Confundem. Com certeza confundem. Antes de fechar nossa parte do TDAH, estou perguntando aqui se está exemplos de psicoestimulante. Psicoestimulante que nós temos dentro para tratamento, né, do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos o metilfenidato, que o nome famoso seria Ritalina, e temos a lisdexanfetamina, que tem um nome comercial famoso, que seria o Venvance. No Brasil, são esses dois. Tem outras formas, né, de apresentação da metilfenidato, mas é a mesma molécula que nós temos aqui para o tratamento. O padrão ouro de tratamento do transtorno bipolar, né, ainda são estabilizadores de humor, né, Renato? Que nós assim precisamos, como uma das medicações. Tem as suas nuances, cada paciente, né, o profissional ele vai avaliar de uma maneira, mas tem algo muito em comum do TDAH e do bipolar que é obrigatório ser feito, que é a atividade física. Essa é a nossa luta ainda sobre a questão de atividade física. Como é que está esse perfil de paciente, Renato? Costuma aderir ao tratamento não medicamentoso quando a gente pensa em atividade física? Como é que está? A parte mais difícil, talvez, do tratamento seja as mudanças comportamentais e de hábitos de vida que a gente tem que fazer para melhorar. Não adianta, não existe pílula mágica, né? Não existe pílula mágica que vá te transformar da noite para o dia. O medicamento ajuda muito, mas a gente tem uma parte de hábitos de vida que são super importantes, né? A atividade física é uma dessas partes, né? É uma dessas questões. O TDAH tem uma vantagem, por assim dizer, que é o quê? O TDAH, os psicoestimulantes que o Thiago citou, é o maior tamanho de efeito que existe na psiquiatria, né? O que é tamanho de efeito? É o quanto que ele verdadeiramente funciona, o quanto que aquele remédio verdadeiramente funciona. Então, de 0 a 1, a questão de tamanho de efeito dos psicoestimulantes é 0,9. Para vocês terem ideia, do antidepressivo é 0,25. Olha o quão mais o psicoestimulante funciona assim, de cara no TDAH. Né? Saber desse dado é um ponto importante para você diferenciar o TDAH do bipolar, que é o quê? No TDAH, a resposta ao psicoestimulante é excelente, e ela permanece excelente.
Se você dá psicoestimulante para alguém, aquilo não funciona, ou funciona durante um tempo e depois para de funcionar, desconfie imediatamente de bipolaridade. Não acontece isso no TDAH. TDAH responde maravilhosamente ao psicoestimulante. O tamanho de efeito é muito grande do A resposta psicoestimulante. dramática, assim, é bem legal quando a gente acerta, Com né, o certeza. paciente. Agora, a pessoa simplesmente usou o psicoestimulante e não deu certo, ou piorou, reavaliar imediatamente o diagnóstico. É muito provável que seja bipolar e não TDAH, que esteja confundindo os dois diagnósticos. Muito bem colocado. Então, gente, se a gente tem certos sintomas e a condução do caso, se a gente vê que é sugestivo de um déficit de atenção para atividade, e a gente inicia uma medicação, padrão psicoestimulante, e começa a apresentar esses sintomas, né? É uma irritabilidade, alteração Opa. brusca assim, do humor, no sono, é voltar para o seu médico e contar isso para ele. É importantíssimo, né, Renato? Tipo assim, nesse caso, voltar para ele poder reavaliar. Aí Sem dúvida realmente alguma. acende um sinal de alerta. É, Né? super de alerta, viu? Não funcionou o psicoestimulante, tem que pensar, ou até piorou, né? Aqui tem uma pergunta nos comentários, né? Perguntando se tem cura, né? Não, bipolaridade não tem cura, TDAH não tem cura, né? O que tem é controle. Você consegue controlar e controlar muito bem os sintomas, a ponto de não ter mais sintomas, controlar 100%. A ideia de que isso pode ter cura é um grande problema, porque a maioria das pessoas vai tentar em algum ponto abandonar o medicamento, ou por não saber que é algo que é crônico, né? Como pressão alta, talvez diabetes, também são condições crônicas, né? Então a medicina cura muito pouco, a gente controla muito, né? Curar, Isso. não são muitas as doenças que a gente cura, né? Mas a gente consegue controlar muitas. Bipolaridade e TDAH são duas dessas condições, né? Mas o que acontece, né? Algo que no TDAH acontece que no bipolar não acontece. O TDAH, muitas vezes, se a pessoa abre o quadro na infância, ela não chega até o adulto. Isso acontece muito, né? Então, 40% das pessoas só que têm diagnóstico de TDAH na infância mantém esse diagnóstico na idade adulta. Por quê? Porque vai desaparecendo os sintomas, some os sintomas até ser adulto. E parte vai permanecer como TDAH no adulto. Quando eu falo da cura, eu estou falando do TDAH no adulto, porque na criança, sim, pode acontecer cura, mas não é bem cura, né? É simplesmente que os sintomas sumiram, né? De alguma forma ao Ou o longo da vida, né? diagnóstico, né? Ou o diagnóstico não estava tão claro, assim. Às vezes, porque teve uma revisão de literatura que pegava os pacientes com TDAH e quando foram rever, tinha muita gente com transtorno de ansiedade, que na verdade foi confundido com TDAH. Olha que interessante. Também acho, né? Até uma questão super interessante que tem aí, né? Durante muito tempo se tentou, algum tempo, né? Se tentou emplacar o diagnóstico de TDAH com início na idade adulta, né? Mas isso foi uma grande controvérsia, assim, entre os psiquiatras, né? Por quê? Porque TDAH, se você coloca na idade adulta, provavelmente não é TDAH, é uma confusão diagnóstica, né? Mas o pessoal tentou emplacar bastante esse diagnóstico aí um tempo atrás, né? Mas É, não deu certo. o que tem aqueles estudos, tá discutindo, às vezes, como se fosse, às vezes, um TDAH-like, né? Aquele que são pontual e tudo, mas hoje é questão ainda dentro acadêmico, mas que nós não temos aqui evidências robustas e que levam com critérios diagnósticos para a gente usar na nossa prática clínica de hoje. Então, não temos isso. Ou do neurodesenvolvimento, né, Renato? E a gente tomar esses cuidados, tanto na parte da criança e na parte do adulto também. É sempre dito, gente, tem muita gente que não está diagnosticado corretamente, que tem TDAH, mas tem muita gente que está com um diagnóstico que não é correto, com um hiperdiagnóstico. Então, tem que tomar muito cuidado e sempre estar juntinho com o seu médico, com o seu psicólogo, para ser avaliado, porque a longo prazo a gente pode perceber outras coisas, né, Renato? Outros sinais que poder falar assim, opa, talvez isso não ficou claro no início, agora está aparecendo mais isso, entendeu? Então a gente pode ir ajustando ao longo do tempo. Por isso que o tratamento tem que ser algo crônico e tem que ser alinhadinho com o seu médico e com o seu psicólogo, tá? Muito, mas muito importante. Tem uma pergunta aqui, antes de passar para outra que eu achei interessante, é muito recorrente aqui também, Renato. Perguntaram assim, se um indutor do sono atrapalha o transtorno bipolar? Aí a gente teria que ver qual que é o indutor de sono que a pessoa está se referindo, né? E, Assim, ela colocou o Zolpidem, né? Mas eu colocaria de uma forma geral, assim. primeira coisa, né?
que a gente sempre insiste, tanto o Tiago quanto eu também, né? Insistimos nisso daí. A higiene do sono é a primeira linha de tratamento para insônia. Então, quando eu pego a insônia, principalmente se é uma insônia aguda, o que é insônia aguda? É uma insônia com menos de 3 meses de duração. Não é remédio que eu dou para essa pessoa. É algo chamado de higiene do sono. Então, qual é o tratamento? Primeira linha de tratamento, aqui na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, não é dar remédio, é dar higiene do sono. Isso que é verdadeiramente o tratamento para insônia aguda. E para insônia crônica, mais de 3 meses, né? Você faz a higiene do sono de todo jeito, e se isso não funcionar, você vai fazer uma coisa que chama terapia cognitivo comportamental para insônia, que chama TCCI. Essa é a primeira linha de tratamento para insônia. Só depois disso não funcionar é que eu vou pensar, considerar em dar algum remédio. Veja como isso é invertido. Eu duvido, né, que 10% desse pessoal aí que está usando remédio para dormir já ouviu falar em higiene do sono. Já ouviu falar, sendo que é a primeira linha de tratamento, não é algo que eu estou inventando. Você pode abrir qualquer diretriz aí de qualquer academia de sono que vai falar isso. Né? Então, primeiro que já começa errado a situação. Depois, se realmente precisa, mesmo com a higiene do sono, a gente dá o remédio. É melhor do que não dormir. Porém, de maneira aguda e rápida. 1 mês, 2 meses no máximo. 3 meses já seria muito tempo. Se você ler a bula de Zolpidem, lá vai estar escrito isso, que ela é indicada para insônia aguda para no máximo 3 meses de uso. Na bula tem isso escrito, né? Então, faz mal? Se você não tem efeito colateral e fez a higiene do sono, tá bom, pode usar por algum período curto. Apesar da gente saber que não é isso que acontece. E outra questão é que o Zolpidem, ele dá muito, mas muito sonambulismo e pode dar alucinação e pode ser um tipo de droga de abuso. Então, ele tem muitos problemas. O Zolpidem, com certeza, deveria ser tarja preta, né? Só a dose mais alta dele é tarja preta, mas isso é um erro. Não faz sentido. Todo clínico mais experiente já sabe que o Zolpidem tem inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Muito paciente que faz muita bobagem. Manda mensagem, não se lembra, ele dá amnésia lacunar, compra viagem, não lembra que fez isso. Comer, então, nem se fala. Muita gente come sem saber e sem ter, e depois tem amnésia com o Zolpidem. Verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, gente. Tem uma pessoa que colocou aqui, achei bem provocativo, Renato, que colocou assim, mas os pacientes têm pressa. É um perigo isso, porque a gente, juro, nós médicos, nós sofremos muito por causa dos pacientes, porque a gente, é o nosso desejo mesmo, a gente estuda para isso. O nosso sucesso é quando o paciente está bem, entendeu? Não tem um médico bem-sucedido que o paciente não esteja bem-sucedido. Então, é o nosso empenho mesmo, é visceral a gente querer ficar bem. Só que a pressa, ela pode fazer com que tenha prejuízos muito grandes no seu tratamento. Então, quando a gente falou do metilfenidato, de estimulante, tem uma resposta dramática, de uma resposta muito boa, muito rápida naquele momento, mas isso quando a gente faz tenta fazer um diagnóstico, mas assim, demanda tempo. Infelizmente, dentro da psiquiatria, nós não temos aquele exame, né, Renato? Tipo, saiu assim. É tudo correlações clínicas, a gente precisa colher tudo. É como literalmente para a gente que é mineiro, porque eu sou mineiro, Renato é de São Paulo, né? Ele é polarizado ali. Sou mineiro. Sou mineiro também. A pessoa, né, ali de Uberlândia, ali é distrito de São Paulo. Então, a gente tem muita comida, fogão de lenha e tudo. Então, a gente fala que é algo bem caseiro, né? Cada paciente ser cuidado, a gente investigar ali. Então é muito legal, porque parece que é o mesmo problema, mas não. Cada pessoa nós temos esse desafio. Porém, requer tempo. E o tempo requer o quê? É questão do cuidado. Obviamente, o paciente que chega numa emergência, a gente estabiliza do quadro da emergência naquele momento. Mas a gente não fecha um diagnóstico. Nós temos suspeitas, né? Hipótese de diagnóstico, mas o acompanhamento é por um tempo prolongado. Para o quê? Para que evite problemas, né? É muito fácil a gente chegar com 10 minutos e falar, é isso. Porque a gente pode selar uma doença que não é do paciente e prejudicar ele na sua vida como um todo. No seu trabalho, relacionamentos, no seu sono, enfim, na sua identidade como um todo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a questão de pressa. É melhor fazer algo direito do que ter pressa e depois se frustrar com isso. Não é, Renato? Não existe absolutamente nada na vida que é bom e vem rápido. Isso não existe, né? Acho que a gente tem que parar, ainda mais na saúde mental, de ter o pensamento de curto prazo, que é o pensamento que a sua mente
já está mais ligado, porque somos primatas, evoluímos dessa maneira, e a gente pensa muito mais na recompensa do curto prazo do que na recompensa de longo prazo, né? É por isso que todo mundo aqui sabe como ter uma barriga de tanquinho, mas se tiver um aqui que tem barriga de tanquinho, é muito. Por quê? Porque a gente quer recompensa de curto prazo, a gente quer a pizza, a gente quer a lasanha, aquilo que dá prazer agora, não algo no longo prazo, né? A gente quer fazer exercício, porque exercício é algo de longo prazo. A gente quer ficar sentado no sofá comendo pipoca, porque é um prazer imediato de recompensa. E não existe nada de bom, verdadeiramente bom na vida que vem rápido, né? Tudo é uma conquista de longo prazo. Se você vai Sim. estar num relacionamento amoroso, você não vai passar a confiar naquela pessoa no final de semana, né? E aí já desenvolveu aquele amor. Não existe isso. Você vai precisar de anos, décadas, desenvolvendo aquele relacionamento que vale a pena. Então, tudo que verdadeiramente vale a pena leva tempo. Só para dar a ideia de quanto tempo que é isso, em média, né? Na bipolaridade, por exemplo, se uma pessoa está no episódio de mania e eu preciso estabilizar o humor, leva em média 4 meses para estabilizar o humor da pessoa. Se a pessoa está no episódio de depressão e eu preciso, depressão bipolar, para estabilizar o humor, em média demora 6 meses. E se uma pessoa está no episódio misto, numa fase mista, em média eu vou demorar 10 meses para estabilizar o humor, quase um ano. Olha a quantidade que é esse prazo. E as pessoas querem melhorar em uma semana, 2 semanas. Isso não vai acontecer. Quem dera acontecesse. É o meu sonho, é o sonho do Tiago. A gente quer que, de alguma forma, a ciência evolua para que a resposta seja mais rápida do que isso. Mas a verdade é que não é. A verdade é que não é. Estabilizar o humor demora tempo. Demanda tempo. Demanda muito. Então, temos que seguir essa dica e dói, mas tem que ter paciência, gente, porque realmente hoje é o que nós temos para ofertar e isso é o que temos de melhor, né, Renata? E olha que nós estamos ofertando o que há de mais moderno de medicamentos neste momento, mas quem sabe no futuro a gente consiga, né, tratamentos melhores e tudo. E óbvio que a gente não vai esquecer o Rafael Ferreira, que acompanha muita gente, Renata, escreveu aqui que a terapia ajuda bastante também. Meu querido, não existe tratamento sem o psicólogo do lado, que faz um trabalho excepcional. Tipo Sem assim, o dúvida alguma. psicólogo opera literalmente milagres. Então, assim, sem a nossa equipe, sem vocês, a equipe multiprofissional, a gente não é nada. Nada. Tipo assim, precisamos mesmo porque o paciente tem que ser estimulado de todas as formas possíveis e a terapia é um braço forte com relação à reabilitação dos nossos pacientes. Então, assim, é inadmissível um paciente, a gente briga sempre. É a mesma coisa, é a questão do pilar, seja o paciente fazendo tratamento medicamentoso e se está atividade física e terapia. É o mínimo, mínimo, mínimo para começar a conversa. Então, você daqui multiprofissional, TO, né, terapeuta ocupacional, educador físico, nutrólogo, nutricionista, psicopedagogo, assistente social, nosso beijão para vocês, porque nós precisamos, né? Porque vocês ajudam e fazem a diferença na vida dos nossos queridos pacientes. É porque o nosso medo, gente, nós, por exemplo, o Renato, que, né, que eu conheço há bastante tempo, nós queremos apenas tratar aquilo que realmente for um transtorno. Nós não queremos pegar nada que uma faz parte da vida, né, da pessoa, ou que tenha um comprometimento que, se eu diagnosticar errado, pode trazer um prejuízo para a pessoa. Né? Por exemplo, essa questão de personalidade e o transtorno bipolar. A gente sabe que o transtorno bipolar é gravíssimo com relação a isso, né? Por causa dos seus quadros, suas oscilações, e precisamos realmente intervir de uma maneira mais ágil. Mas o nosso desejo, por isso que eu falo sempre que precisamos do quê? Do tempo. Porque se for a questão apenas pegar o manual, né, Nada, a gente olha como se fosse uma Bíblia assim, ia ser igual o drive-thru do McDonald's. Você chega, fala os sintomas, encaixou, leva e vai embora. A receita, né? Põe ketchup ali no lixo e vai embora. Entendeu? Então não é assim que funciona. Por isso que a gente tem que avaliar muito bem. Nisso eu concordo, Renato, que eu acho que o que chega para a gente é o paciente e a gente tem protocolos e tudo, mas o mandatório é o que o paciente está sentindo naquele momento. E a gente, a partir dali, construir junto ali o que seria um excelente plano terapêutico, tratamento para ele, né? Sem, às vezes, rotular, porque isso realmente traz prejuízos e essa questão do comportamento realmente também acaba sendo algo muito frágil. Se até a esquizofrenia, que a gente tem mais, você viu que de passando de um tempo para o outro, a gente dissolveu aquela parte, assim, né? É befrênica, não sei o que e tal, e estamos mais nessa questão sindrômica mesmo. O Então, olha, espectro, né? o espectro.
Então, como o TDAH, a tendência também de ser a questão do espectro, eu acho que estamos evoluindo melhor assim para poder evitar, tipo assim, então quer dizer, então dos nove sintomas, se tem cinco, se não tem quatro, opa, estou livre. Mas às vezes aqueles quadros extremamente disfuncional para a pessoa, entendeu? Não, mas aqui não está escrito, então, tchau. Então, realmente, não basta só ter o manual, gente. Tem que ter, igual o Renan falou, tem que ter uma expertise do profissional e tem que ser aquele acompanhamento humano para a gente poder entender o contexto dele e, a partir daí, a gente poder intervir, né, de um modo mais personalizado e ajudar esse paciente, né? Certamente. O que une, uma das coisas que une, quando a gente pensa em tratamento do transtorno de personalidade borderline e o bipolar, é a questão do estabilizador de humor. É Acaba verdade. que é algo que corrobora com você. E você sabe disso, né? Eu acho que aí você você está contando de uma manha que bons clínicos têm, né? Se você tem uma dúvida sobre bipolaridade e borderline, você usa o estabilizador de humor, porque vai servir para uma coisa, vai servir para outra, e eu não vou prejudicar, que é a minha preocupação maior. Mas, infelizmente, muita gente não tem essa perspectiva e dá muito antidepressivo para borderline. Quando dá antidepressivo para esse borderline, suposto borderline, você está correndo um risco de prejudicar muito se ele for bipolar. E agravar o quadro, e a pessoa oscilar, ficar irritada, com ideação suicida. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que nunca tinha tentado suicídio, mas o psiquiatra colocou antidepressivo para ela, não deu outro. 2 semanas depois, ela estava com pensamento de suicídio e tentando suicídio e se machucando. Por quê? Não é porque mudou alguma coisa na vida dela, é um antidepressivo. Se você coloca antidepressivo no bipolar tipo 2, é isso que acontece. E aí, se volta no médico e fala, nossa, eu estou pior. Então deixa eu aumentar a dose do seu antidepressivo aqui. Aí que vai piorar mais a situação da pessoa. E dá o diagnóstico borderline. E outra coisa que a gente precisa, e o Tiago até citou, e a gente precisa ficar muito atento, é que existe um imenso ou preconceito, ou sexismo, ou seja lá o que for. Já fizeram essa pesquisa, inclusive. Se você é mulher e chega lá falando os mesmos diagnósticos, as chances são de que você recebe o diagnóstico borderline. Se você é homem e chega lá falando os mesmos diagnósticos, os mesmos sintomas, a chance é que você receba diagnóstico bipolar e não borderline. Esse é um tipo de estigma, de preconceito que existe, apesar da bipolaridade ser 1 para 1, existirem tanto mulheres quanto homens, né? Mas as mulheres, ao relatar sintomas, têm muito mais tendência a serem classificadas, diagnosticadas como borderline, principalmente por psiquiatras homens. Isso daí já é algo que não é minha opinião. Isso está em vários estudos mostrando que psiquiatras homens dão muito diagnóstico borderline para mulher e nem consideram bipolaridade. E demora para dar diagnóstico em homem de borderline. Verdade. Isso é uma verdade que a gente tem que realmente tomar um cuidado muito grande, né? Porque do jeito que às vezes é o ensinado, ou do jeito que é colocado nos próprios manuais, se a gente não tomar um cuidado, a gente pode acabar reproduzindo esse conceito mais fechado, né? E Exatamente. isso prejudicar o paciente, Com certeza. Com né? certeza. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, se você às vezes vê que um tratamento não está legal, tenta, ele tem o direito de pedir segunda opinião, de uma terceira opinião, né? Se vê que coisas que passa tempos e tempos e não muda, e às vezes né, mantém um sofrimento ou piora, não custa nada pedir outras opiniões para poder se entender, porque muitas das vezes eu sempre gosto, sabe, de trabalhar em equipe, quando eu vejo que às vezes um caso difícil, de pedir para um outro colega assim avaliar, porque às vezes o olhar pode ficar muito viciado, então você pede um colega que pode ter pensado numa coisa completamente diferente, porque você está olhando ali muito e não conseguiu ver, e poder ajudar aquela pessoa de uma maneira maravilhosa. Então, acho que é Sem importante dúvida. nós, profissionais, né, tanto psiquiatras, psicólogos, colocar nessa posição que podemos precisar de ajuda em alguns casos para Sem poder dúvida. enxergar melhor e ajudar esse paciente. Sem dúvida alguma. Eu acho que a segunda opinião aí é muito valiosa, em alguns casos, né? Muito Em alguns valiosa. casos. É. Uma diferença que nós temos também do transtorno, até então, de transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar, a questão do tratamento. Padrão ouro, que é ainda dito para a questão do transtorno borderline, é
a psicoterapia. E isso é mandatório e que é outra situação difícil. Até por de profissionais, né? Então, nós temos que até a TCC teria mais evidência, mas temos hoje subtipos de TCC que trabalham especificamente essa questão da reabilitação do transtorno de personalidade borderline, né? E muitos se negam a fazer a terapia, que é algo importante. Então, a gente sabe que terapia é para todos, mas quando a gente desconfia, tem um diagnóstico melhor, mais apurado, né, Renato? Pensando mesmo da personalidade, a terapia é padrão ouro. Sem A dúvida. pessoa precisa de terapia. Sem dúvida alguma. Terapia é super importante. Entendeu? No transtorno de personalidade, né? Isso. Porque às vezes ela pode como... terapia segurar sem remédio, dependendo do caso. Sim, sim. Dependendo do caso, se for realmente transtorno de personalidade, pode ajudar muito mais do que o remédio, na verdade. Isso, né? É dialética. A Adriana lembrou aqui. A subdivisão da TCC seria a dialética, que auxiliaria na reabilitação do transtorno bipolar. Mentira, transtorno borderline. Cobrimos bastante coisas, né, Tiago? Cobrimos. Então, nós falamos dos mais tensos. Mas, Renato, obrigado por essa participação incrível, como sempre. Então, um beijo para todos. Até mais. Um abraço. Até mais, Renatinho. Um abração. Tchau, até mais. Tchau.